América, você está no meio de uma tomada de poder hostil. O tipo de tomada de poder pela qual a Europa acabou de passar. Você tem assistido a isso de longe. Vocês têm esperado por isso, porque a América é uma civilização por si só. Mas deixa eu te contar, meus caros americanos. Sim, vocês são culturalmente muito ricos. Vocês têm armas. Vocês veem a liberdade de expressão e seus valores ocidentais, valores americanos, de forma muito diferente dos seus colegas europeus. Eles conhecem os pontos fortes. E as fraquezas da América. Sim, nem mesmo a Europa caiu ainda. Eu tenho grandes esperanças para a Europa, mas tenho esperanças ainda maiores para a América, porque neste momento os islamistas estão ganhando espaço. Seja colocando mais candidatos islamistas para concorrer ao Senado ou à Câmara dos Representantes, ou muçulmanos concorrendo a prefeito. E em breve você verá também governadores muçulmanos, senadores muçulmanos, deputados muçulmanos, Além do que você já tem. E Deus me livre, um dia, um presidente muçulmano. Agora, tudo isso pode parecer muito improvável, mas onde você estava há 10 anos? 10 anos atrás, você não tinha nenhum senador muçulmano. Agora, você tem 4. E você pode acabar tendo 6 ou 7. Eles têm um plano, eles estão espalhando seus tentáculos, eles estão construindo mega cidades, mega mesquitas. Uma batalha muito crítica pela alma da América está acontecendo agora mesmo e está no coração do Texas. Na verdade, isso está acontecendo em todo o país, mas especialmente no Texas. Centenas de cidadãos preocupados lotaram o plenário da Câmara Municipal em McKinney, Texas, na semana passada. E por mais de 5 horas, eles expressaram uma forte oposição a esse enorme novo complexo de mesquitas. Os opositores alertaram sobre o impacto, não apenas para a comunidade local, mas para os Estados Unidos como um todo. Pessoas que cresceram sob a Sharia estavam lá para apontar como ela e o Alcorão entram em conflito fundamentalmente com a Constituição dos Estados Unidos. Gold, eu sei que você estudou como ideologias autoritárias como o Islã se enraizam. Explique como islamistas e muçulmanos radicais estão usando as liberdades civis dos Estados Unidos e as leis de zoneamento locais para literalmente tomar conta das comunidades americanas. É exatamente assim que o Islã opera. E sabe, nós iranianos entendemos muito claramente como o regime islâmico funciona e como a lei Sharia funciona. E os americanos precisam se fazer uma pergunta muito importante: quantas igrejas a Arábia Saudita permitiu que fossem construídas lá? Se você procurar a resposta é zero. Por que é que existem 56 países muçulmanos e eles podem construir mesquitas onde quiserem, mas você não pode construir uma igreja na Arábia Saudita? E mesmo assim, eles estão sendo massivamente importados para os Estados Unidos, trazendo sua ideologia junto com eles. E então, eles estão se aproveitando das liberdades civis, da liberdade religiosa e dos direitos nos Estados Unidos para importar sua ideologia? Tudo isso faz parte da jihad civilizacional que a Irmandade Muçulmana e o regime islâmico que ocupa o Irã querem trazer para os Estados Unidos. E isso aconteceu com o Irã em 1979 e agora está acontecendo lentamente com os americanos. Isso aconteceu no Líbano também, aliás. Esse era Gold Gamari. E além de não haver igrejas na Arábia Saudita, países como Paquistão, Afeganistão, Bangladesh, até mesmo Malásia e Indonésia, muçulmanos lá têm queimado igrejas regularmente, assim como em muitos outros países muçulmanos do norte da África, que são ainda mais violentos. Muita gente pergunta: o que fazemos, Harris? Nós temos uma constituição. Nós acreditamos na liberdade de praticar a religião. Existe uma solução muito simples, mas ela exige muita vontade política. O Islã não é apenas mais uma religião. Não é uma religião. É uma doutrina política. É um manual político. É por isso que líderes muçulmanos no Ocidente, nos Estados Unidos e no mundo muçulmano continuam falando sobre suas ambições políticas. Eles querem tomar conta dos Estados Unidos. Eles acreditam que já tomaram. Na verdade, sabe de uma coisa? Esquece isso. Deixa eu te mostrar o imã muçulmano mais proeminente dos Estados Unidos, Yassir Qadhi. Ouça como ele está comemorando a vitória de Abdul al-Said e como ele explica que isso é um passo inicial. E depois disso, você vai ver cada vez mais. Como sabemos disso? Porque K e a Irmandade Muçulmana, seus porta-vozes, já nos disseram que o objetivo deles é chegar a 50 congressistas e, com sorte, trabalhar para eleger um presidente muçulmano algum dia. Tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos em tempo real. Então, mesmo que muitos americanos estejam falando sobre isso, e eu fico feliz com isso, e quero que mais pessoas falem, e eu quero que esse número cresça ainda mais. Mas saiba disso, neste momento, neste ponto da história americana e da história ocidental, de modo geral, nós ainda não encontramos uma solução viável para parar o avanço do Islã.
Nós não encontramos. Por quê? Porque eles sabem que você tem liberdade de expressão, você tem direitos iguais de voto, você pode lançar seus candidatos. Eles sabem de todas essas coisas. Eles sabem de todas essas coisas. Eles sabem que não podem conquistar os Estados Unidos militarmente. Deixe-os tentar. Nem seria uma disputa justa. Nem seria uma disputa. Não seria uma disputa justa. Quero dizer, eles já tentaram isso no passado, aliás. Eles aprenderam a lição. Eles disseram, voando aviões contra seus prédios, matando... Bem, eles destruíram 2 dos nossos países, Iraque e Afeganistão, só porque matamos 3 mil dos civis deles. Em troca, a América provavelmente... Guerras americanas. Não os Estados Unidos diretamente, mas as guerras americanas resultaram na morte de milhões de muçulmanos só porque eles se tornaram aventureiros. Mas não se preocupe com isso. Eles ainda têm esse elemento dentro dessa ideologia também. Você viu isso em 7 de outubro de 2023. Eles sempre têm isso. Eles têm essa habilidade notável de convencer mães a entregarem seus filhos para o martírio, para avançar a causa islâmica, que é espalhar o Islã pelo mundo todo. Eles têm essa capacidade notável. É por isso que continuam produzindo esses indivíduos altamente dogmáticos, fanáticos suicidas. Eles continuam produzindo isso. Mas ao mesmo tempo, eles também perceberam que talvez não consigam ter sucesso dessa forma. Este é um caminho melhor. Esta é uma forma mais tangível de subjugar o Ocidente. Ouça Yassir Qadhi. Não entendem isso em Michigan. Precisamos nos unir para votar no candidato certo. No Texas, precisamos nos unir para tirar pessoas más do cargo. Na Flórida, precisamos nos unir para votar contra Randy Fine e outros para tirá-los do cargo. Então você tinha... Randy Fine é um dos maiores críticos do Islã. E ele está falando de pessoas más. É? Pessoas más. Você é mau porque defende os valores americanos. Você não acha que as mulheres devem se vestir como se estivessem em sacos de lixo? Você não acha que homossexuais ou dissidentes devem ser mortos ou decapitados? Você não pensa assim porque, na escala civilizacional, você está bem no topo. Você está no topo. Você é o mais avançado. Você é a sociedade mais civilizada. Esses bárbaros não são. Eles ainda tiram sua moralidade. Ainda tiram seu código moral de um livro que foi coescrito por um beduíno do século VII. É daí que eles tiram sua moralidade. Você não é como eles, mas você é mau. E eles têm um plano para você. O Sr. Abdul de um lado e do outro você tinha uma política de carreira. E mesmo assim, ela perdeu. Realmente, isso é fenomenal. E isso é, inshallah ta'ala, uma indicação clara de que o sentimento do povo está mudando. Quando começamos a pregar a verdade, no começo, vai haver uma reação negativa. Ele não teria vencido se não fosse pelos muçulmanos votando nele só porque ele é muçulmano. Eu vi uma estatística em algum lugar, e de novo, não foram só os muçulmanos, porque isso também precisa ser levado em conta. Esses muçulmanos eles precisam de um pouco de apoio da esquerda também. Sabe, a esquerda que está sempre se afogando no próprio dogma ideológico de que temos que eleger uma pessoa parda só porque ela é parda. Temos que eleger uma mulher só porque ela é mulher. Não nos importamos com as políticas dessas pessoas. É assim. Então eles têm o próprio bloco de eleitores muçulmanos, dos quais 90% vão votar no candidato muçulmano deles, não importa o que aconteça. E aí, eles precisam só de mais algumas pessoas da esquerda que vão votar neles. E é por isso que eles mentem. E é aí que eles mentem e fazem taquia. Esse cara, Abdul, é um islamista farsante. Ele foi pego em vídeo dizendo: "Ei, não mostre meus livros do Alcorão, porque eu quero passar uma imagem secular." O outro. Você vai querer não deixar essas coisas aparecerem na gravação. Ok. Eu só. Quero Colocar você. Não coloque isso na gravação. Tente manter a imagem com aparência secular. Quero manter a imagem com aparência secular. Taquia, pessoal. Isso é taquia em ação. E ele está comemorando isso. Por quê? Por que ele não comemoraria? Neste ponto, eles esqueceram suas diferenças. Seja você sunita, xiita, muçulmano que usa batom, muçulmano moderado ou muçulmano radical. Nada disso importava. Nada disso importa, porque, aos olhos deles, você, o Ocidente e, obviamente, os Estados Unidos, são o principal inimigo que eles precisam conquistar. Vocês, Abduls, vocês, Osamas, por causa desses irmãos, Osama, vocês, Osamas, ou isso ou aquilo. Você sabe, todo esse racismo vai aparecer. Aguente, aguente. Você não tem no profeta Maomé um exemplo a ser seguido? Ele não passou por coisas piores do que você? Aguente. Não tem outro caminho. Você não pode fugir. Aguente o preconceito e depois sorria e responda com gentileza. Diga, não, eu quero o bem para o mundo. Eu quero o bem para o meu país. Isso é o que aprendemos com a metodologia de Abdul também.
ele sempre trazia pontos de discussão que ressoam com as pessoas comuns, certo? A extrema-direita se aproveita disso. Os muçulmanos. Não, isso é a democracia americana em ação. Que eles não acreditam, aliás. Não existe democracia no califado. Esta é uma democracia americana. Estamos apenas seguindo as suas regras. Você está explorando eles porque tem uma adaga no bolso. Vocês estão escondendo uma adaga atrás das costas, que vão usar para apunhalar os americanos. Se vocês não acreditam na liberdade de expressão, se não acreditam na democracia, por que deveríamos permitir que participassem dela? No Califado Islâmico, não existe democracia. Os Emirados Árabes Unidos, aliás, são o único país muçulmano em que você pode confiar no momento. Esse é o único país muçulmano em que você pode confiar, porque eles são os únicos que querem se ocidentalizar. Sim, eles ainda têm seu próprio tipo de governo. É uma monarquia e tudo mais, mas eles são os únicos do mundo muçulmano que estão constantemente alertando o Ocidente sobre os perigos da Irmandade Muçulmana e cá. Eles são os únicos porque perceberam que os muçulmanos que vivem no Ocidente são mais puritanos. Eles estão muito mais próximos do Islã de Maomé, porque receberam essas liberdades das democracias ocidentais para praticar sua religião como acharem melhor. Livros que são proibidos no mundo muçulmano sobre algumas práticas islâmicas medievais realmente horríveis. Livros que são proibidos no mundo muçulmano, você pode facilmente encontrá-los em Londres e Sydney. As pessoas já fizeram isso. Então, como resultado, os muçulmanos no Ocidente, eles são mais radicais do que os muçulmanos que vivem no Paquistão. Sim, você também encontraria muçulmanos radicais lá, mas eles não têm poder. Por exemplo, o Paquistão. O Paquistão tem uma democracia semifuncional, certo? O primeiro-ministro paquistanês não é um radical. O primeiro-ministro paquistanês não falaria assim, nem teria essas ambições. Ele teria suas próprias ambições políticas ou teria seus próprios interesses paquistaneses, etc. Mas eles não são teocracias. Eles não são governados por muçulmanos radicais. Mas o CAIR, a Irmandade Muçulmana, o Hizb ut-Tahrir e todos esses movimentos pró-palestinos no Ocidente, eles operam segundo o manual do Islã radical e extremista. Os Emirados Árabes Unidos, graças a eles, nos contaram. Na verdade, deixe-me mostrar para você este vídeo profético, porque é importante que você entenda isso. E deixe-me dizer isso em inglês, para que você possa entender o que estou dizendo. Eu tenho tradução. Eu sei que você tem tradução, mas eu só quero ter certeza de que você entenda corretamente. Chegará um dia em que veremos muito mais radicais, extremistas e terroristas saindo da Europa. Por causa da falta de tomada de decisão, tentando ser politicamente correto. Ou presumindo que eles conhecem o Oriente Médio, que conhecem o Islã e que conhecem os outros muito melhor do que nós. E me desculpe, mas isso é pura ignorância. Conhecem o Islã. Eu conheço o Islã. Os muçulmanos conhecem o Islã. O Islã que está florescendo no Ocidente, eu não vi esse Islã no Paquistão quando eu crescia no Paquistão. Este é um Islã muito determinado. Esta é uma forma muito dominante do Islã. Ela tem essa missão de conquistar o mundo. E por que não conquistar os Estados Unidos? O auge da civilização ocidental, o país mais poderoso do mundo, a maior máquina de guerra já criada pela humanidade. Por que não derrotá-los? Tire os Estados Unidos do caminho. Você tem tudo. Israel, Palestina, hegemonia americana. O controle americano sobre todos esses outros países, tudo acabou. E não só isso. Isso acabou. Acho que eles podem ter começado com, ok, vamos apenas desestabilizar os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos forem desestabilizados internamente, tudo bem. Não, mas como podemos ir um passo além? Por que não assumir o controle dos Estados Unidos e então adquirir os recursos americanos para nossa própria agenda islâmica? Eu sei que é um objetivo muito improvável, mas não seja complacente. Não pense que não é isso que eles estão planejando. É isso que eles têm feito ao longo de seus 1.400 anos de história. Nós temos permissão para votar. Nós temos permissão para levantar questões. Então isso não é uma jihad silenciosa, como a extrema-direita diz. Ir às urnas e votar agora é uma ação obrigatória. Fard al-Ain. E é uma jihad que agora precisa ser feita, porque essa é a nossa jihad moderna. Você pode eleger. Por um lado, ele disse, a extrema-direita nos acusa de jihad silenciosa. Mas então, no próximo trecho, ele diz, essa é a jihad moderna. A jihad moderna não é travada pela espada, ela é travada pela urna.
Eu me lembro de ter visto outro vídeo dele há um tempo. Eu mostrei no meu canal, onde ele disse que a próxima jihad é através da cédula eleitoral. Então isso não é uma jihad silenciosa, como a extrema-direita diz. Ir às urnas e votar agora é uma ação obrigatória, Fard al-Ain, e é uma jihad que agora precisa ser feita, porque essa é a nossa jihad moderna. Você pode eleger uma pessoa que defenda o engajamento político pela Sharia e o estabelecimento de um sistema político islâmico para implementar, você sabe, essas realidades da Sharia. A participação na democracia é a nossa jihad. Essa é a nossa jihad. Nós temos que lutar não com balas, mas com votos. Vamos aprender algo. É isso aí. Esse é o trecho que eu acho. Não pela bala, mas pelo voto. Isso não aconteceu do nada. O fato é que essa vitória de Abdul exigiu uma campanha coordenada. Campanha coordenada. É sempre o Islã contra o resto do mundo. Onde quer que você olhe, na Tailândia, China, Mianmar, nesses países, com quem eles têm problema? Não é com cristãos, não é com judeus, não é com budistas. Eles podem até ser budistas, mas sempre é o Islã, o denominador comum em todos os continentes. É o Islã. Por quê? Porque é um manual problemático, é um documento problemático. Ele busca destruir outras culturas e tomar o controle. Maomé disse isso muitas vezes. O Alcorão diz aos muçulmanos para fazerem isso. E tem uma ferramenta muito agressiva à sua disposição, que é a jihad. Trabalho de base, ativismo. Vários grupos religiosos estavam envolvidos. Esforço coordenado, campanha, estratégia, unificação entre nós, apesar das diferenças. Pessoas de diferentes áquidas, diferentes religiões se uniram. Quando eu digo para um cristão, calcedoniano, ou até mesmo um batista ou protestante, ei, vamos votar no cara certo, isso não significa que estou endossando a teologia dele. Sim, eu só estou usando isso como um meio para alcançar meu objetivo. E aqueles metodistas, ou seja lá quem forem essas pessoas que caem na sua propaganda, eles vão perceber logo, assim como a esquerda vai. Este é outro trecho da mesma conversa. A vitória de alguém como o nosso irmão Abdul Abdurrahman nesse sentido, isso é um catalisador. Isso vai mudar a mentalidade. É uma lição. Agora, o próximo candidato que estava um pouco hesitante em se posicionar contra a AIPAC, a vitória de Abdul vai dar mais coragem para esse candidato. É um divisor de águas. É a abertura das portas. É o primeiro catalisador. É o primeiro dominó. É isso que eu quis dizer quando falei que eles estão ganhando espaço. E a pessoa comum. Ao redor do mundo, na Europa, já mudou há muito, muito tempo. Nós somos o último país. Olhe para a Espanha e seus líderes. Veja, eu olho para tantos países. Todos eles se tornaram timis. Você sabe disso. Você já viu isso. Você já viu o quanto o Reino Unido caiu. Este é o Reino Unido. Preciso te lembrar, me desculpe. Isto é Londres. Olhe para isso. Não tem um britânico sequer aqui dentro. Nem mesmo aqueles progressistas que defendem essas pessoas, que protegem essas pessoas, mas não vivem entre elas. Por quê? Onde estão as pessoas brancas? O vírus mental do politicamente correto é, sem dúvida, a pior coisa que aconteceu ao mundo ocidental. É por isso que, mesmo que possa haver diferenças sutis entre a Austrália e os Estados Unidos, e o Reino Unido, o Canadá, a França e a Alemanha, mas porque temos valores em comum, porque temos valores compartilhados. É por isso que também temos problemas compartilhados. Temos um problema muito idiota. Uma esquerda sem noção que tem um fetiche por suicídio. Não é empatia suicida, é um fetiche por suicídio. Eles têm um fetiche por suicídio e vão nos levar junto com eles. É por isso que pessoas que apoiam isso, pessoas que apoiam a colonização do próprio país, eles são pessoas que se odeiam. Eles odeiam a si mesmos. Eles odeiam sua história e cultura. E dizem, sim, isso é bom. Eles estão abrindo os portões para essas pessoas. Então, vamos ter que lutar em duas frentes. Os Weeds, sem noção. E, obviamente, esses islamistas muito determinados e muito espertos. Eu te disse que estive na Islândia. Estou vendo Palestina livre nas ruas, nas vilas. Idiota. Eu vi. É por isso. Você tem que entender que esse é o motivo pelo qual eu apoio Israel. Israel está segurando essas pessoas à distância. A atenção deles está desviada. Para quem você acha que eles vão direcionar toda a atenção quando Israel cair? Você pode argumentar que se Israel cair, então eles não terão mais motivo para explorar sua queixa. Deixe-me dizer isso de novo.
Você pode argumentar que, uma vez que Israel tenha caído, eles não teriam mais nada para reclamar. Bem, você obviamente não conhece a história islâmica. Os muçulmanos, até hoje, estão te dizendo que você acha que vamos amar judeus e cristãos mesmo que conquistemos Israel? Não, eles não vão. Os muçulmanos têm lutado contra o Ocidente desde o seu início. Eles foram até a Espanha e estavam tentando entrar na França. E então, Carlos Martel os expulsou. E aí, a Europa levou 700 anos para expulsá-los da Europa. Levou todo esse tempo. Onde estavam os judeus naquela época? Os judeus estavam espalhados por toda a Europa e alguns até viviam sob domínio muçulmano. Você é extremamente ingênuo e está enganado se acha que dar a eles Israel ou não se preocupar com Israel de alguma forma faria essas pessoas pararem de te incomodar. Eles não vão parar. Eles só vão parar quando forem detidos à força. Esse é o único jeito. E é por isso que eu apoio Israel, porque sei que isso é absolutamente fundamental. Israel é o guardião da civilização ocidental. Com meus próprios olhos, vi Palestina livre, sabe, no meio do nada. Na Espanha, vou velejar. Você vê isso em todo lugar. Então, a Europa já faz tempo. A América é o último bastião. E eu digo que esta eleição mostrou, em geral, que o público agora está cansado disso. O verdadeiro inimigo é o regime de apartheid sionista. Esse é o inimigo. Podemos concordar em discordar entre nós de maneira civilizada. Então, já passou da hora de mencionarmos isso explicitamente. Então, em resumo, muçulmanos, perseverem, sejam pacientes. Este não é o objetivo final, este é apenas um aspecto. Eles estão altamente motivados, pessoal. Vou encerrar este vídeo com essa mensagem arrepiante de Kay. Eles já nos disseram muitas vezes qual é o plano deles. A imagem do Islã. Mas não podemos fazer isso apenas estando nas ruas. Nós temos que estar nos corredores do Congresso. Nós temos que estar nas redações. Nós temos que Propaganda. estar na sala de aula. Fazer lavagem cerebral na próxima geração. Nós temos que estar nos livros. E nós temos para Feito estar lavagem. nos tribunais. E nos tribunais da opinião pública. Para fins de propaganda, como Mehdi Hassan, Para fazer isso, precisamos ser organizados. E precisamos ser bons planejadores. Porque essa é realmente a essência da nossa fé. Então aqui está a lição de casa. Temos 4.000 mesquitas em todo o país. Peço a cada mesquita que leve essa mensagem ao conselho diretor das mesquitas e aos seus imãs. 4.000 mesquitas. Agora vocês entendem o propósito dessas mesquitas? Essas mega mesquitas que estão surgindo em todos os lugares, pelos Estados Unidos, na Flórida, no Texas, em todo lugar, elas estão aparecendo do nada. Foi exatamente isso que eles fizeram na Europa. Fechem todas, fechem todas. Eu não sei o que Trump tá fazendo. Sério, eu não entendo. Toda mesquita deveria ter um fundo especial para bolsas de estudo. 5 bolsas de estudo todo ano. Uma bolsa de estudo para jornalismo. Outra para cinema. Uma terceira para direito. Uma quarta para ciência política. Uma quinta para história e humanidades. Se começarmos em 2025, daqui a 4 anos, nós vamos ter quantos? 4.000 novos advogados para a comunidade muçulmana. 4.000 novos cineastas. 4.000 jornalistas. 4.000 estudantes de ciência política. E 4.000 potenciais professores de história. Daqui a 15 anos, se formos persistentes, teremos mais 50.000 advogados na comunidade muçulmana, 50.000 jornalistas, 50.000 cineastas, 50.000 comentaristas políticos e 50.000 professores de história e ciências humanas. 50.000 Mehdi Hassans. E, portanto, podemos apresentar nossa narrativa sobre o Islã. Podemos contar nossa história. Temos um caminho difícil pela frente, pessoal. Este não é momento para complacência.
Mas o inimigo que está vindo do Oriente, o inimigo que quase dominou a Europa como se fosse uma segunda grande civilização.